estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Educação Física. Meu nome é Carol e estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Agora vamos escutar o recadinho importante que o professor André tem para vocês. Isso mesmo, pode pegar lá então o seu caderno, seu lápis e anotar. Acompanhe com a gente lá na tela. Isso, muito bem. Então agora que vocês já anotaram, né, a nossa aula de hoje, a gente vai passar para os materiais que a gente vai utilizar hoje. Então acompanhem aí na tela, por gentileza, quais os materiais que a gente vai precisar na aula de hoje. Então a gente vai precisar de 13 moedas, sendo 6 azuis, 6 vermelhas e uma branca, uma fita adesiva azul, uma fita adesiva vermelha e uma fita adesiva branca e uma mesa para jogar. O importante é que tem que ter duas cores diferentes, né? Então, metade, 6 moedas de uma cor, 6 moedas de outra e uma também de uma cor diferente, né? Isso. É importante aqui a gente falar também, né, professora Carol, que nós utilizamos a moeda de R$1, que ela fica um pouquinho maior e aí fica um pouco melhor para vocês enxergarem aí. Mas vocês podem utilizar o tamanho da moeda que vocês tiverem em casa sem problema algum. Isso mesmo. Então, enquanto a gente prepara os materiais aqui e vocês preparam os materiais de vocês aí, a gente vai dar um tempinho para vocês prepararem as moedas e a gente volta daqui a pouquinho com a nossa aula. Muito bem, então hoje nós vamos dar continuidade aos esportes de precisão, porém nós alteramos, já trocamos a modalidade. Então a gente estava trabalhando o golfe e a partir de hoje nós vamos trabalhar a bocha, também pode ser conhecida como, também é conhecida como boccia. Então acompanha com a gente lá na tela um pouquinho sobre a bocha ou boccia, que é um esporte jogado na modalidade de trio, duplas ou individual. Bocha é uma bola pequena, também conhecida como bolim, feita de madeira ou material sintético. Essa bola é o principal objetivo de um esporte que toma seu nome emprestado. O esporte consiste em lançar bochas ou bolas e situá-las o mais perto possível de um bolim, da bolinha pequena, e é previamente lançado. Então esse bolim é lançado por primeiro. O esporte é bem simples, mas exige um alto grau de precisão e sutileza. A cancha de bocha ou boccia pode ser feita de materiais diversos: terra batida, areia, grama, carpete, madeira ou material sintético, aonde um local mais liso possível para que você possa praticar essa modalidade. A bocha ela pode ser praticada por todos, mas no meio paralímpico que esse esporte conquistou maior destaque. E aí nós vamos trazer aqui algumas possibilidades desse jogo adaptado para que você possa jogar dentro da sua casa, na sala, no quarto, na garagem, em qualquer ambiente que você tenha disponível aí na sua casa. Então a gente trouxe algumas adaptações. E também tem a bocha adaptada para as quadras, para a escola, para o próprio esporte paralímpico. Então a gente trouxe algumas variações aqui para vocês, tá? Então uma variação da bocha praticada por atletas paralímpicos, estando a maioria em cadeira de rodas. As regras são similares, mas não possuem os mesmos campos. É jogada em quadra. Alguns atletas utilizam calhas para dar balanço à bola, dependendo do nível de paralisia, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Esse nível também define em que categoria eles jogam, tá? Então, a gente vai ver no próximo slide quais são as classes, que é chamado de classes funcionais da bocha adaptada. Então, nós temos a BC1, que não consegue tocar a cadeira, mas lança a bola na quadra. A BC2, que toca a cadeira a pequenas distâncias, mas apresenta alguma dificuldade na execução do lançamento. A BC3,
necessita de rampa para lançar a bola na quadra. A BC4 tem a mesma função do BC2, mas com outra deficiência que não seja paralisia cerebral. Temos a BC5, que a mesma função do BC4 e BC2, mas com um pouco mais de movimento e força muscular. Então, aqui a gente viu, né, as classes funcionais e a gente vai um pouquinho para as regras do jogo de bocha ou boccia. Então, o início de jogo é por meio de um sorteio de cara ou coroa, para definição dos lados, ou para o ímpar, jockey pô, de qualquer maneira que vocês queiram fazer esse sorteio, essa disputa, né? Sempre inicia a parcial com o vermelho. Então, o vermelho vai lançar a sua bola-alvo, o seu bolim, né? Aquela que vocês fizeram lá de moeda branca, vai lançar por primeiro e em seguida vai iniciar lançando a sua primeira bola vermelha, ok? Aí, o lado azul vai iniciar os lançamentos das suas bolas até que o azul fique mais próximo do bolim, ou do alvo, né? Então, a partir do momento que o azul lançou lá a primeira, se ficou mais próximo do alvo, aí já é vez do vermelho. Se o azul lançou e ficou mais distante do alvo do que a vermelha que já foi lançada, aí continua o azul lançando as suas bolas até que fique mais próximo do bolim ou do alvo. Ao final dos 13 lançamentos, o árbitro contará a quantidade de bolas da mesma cor que estão mais próximas à bola-alvo, até o ponto obtido pela bola do lado adversário. Ou seja, depois de feito todos os lançamentos das 6 bolas da cor azul e das 6 bolas da cor vermelha, aí vai fazer a conferência dos pontos. Então vai contar todas as bolas que estiverem mais próximo do alvo até que tenha a bola mais próxima do alvo do adversário, tá ok? Então a gente vai mostrar aqui também, durante a aula, como que faz essas contagens, como que faz o lançamento dessas bolas e também as adaptações para esse jogo de bocha ou boccia, ok? Então acompanha com a gente a parte prática da nossa aula. Bom, pessoal, então vamos lá para nossas atividades práticas da bocha, né, professor André? Isso mesmo. Conforme o professor André já conversou com vocês, né, um pouquinho a parte teórica aí da modalidade da bocha. Então a gente vai trabalhar aqui algumas atividades práticas. E a primeira atividade prática que a gente vai trabalhar com vocês hoje, ela é na mesa, na verdade, né, professor André? Que o professor André não falou sobre isso com vocês, né? Que existem vários tipos de pisos que podem ser realizados a bocha, mas não na mesa, né? A bocha oficial. A gente vai fazer essa adaptação aqui para vocês poderem realizar aí na casa de vocês, né? Isso mesmo, então a gente vai fazer alguns exercícios, né, algumas atividades, e por isso que a gente pediu para vocês providenciarem as moedas, né? Então a gente gostaria agora de mostrar para vocês essas moedas, como que elas são, né? Então a gente pegou a moeda de R$1 e daí a gente fez a azul ali, ó, que o professor André tá mostrando para vocês, né? Colocamos durex colorido, conforme eu falei lá no início, quando a gente falou dos materiais, né? Que não precisa ser necessariamente durex colorido, se não tiver, pode ser a fita crepe e pintar com a canetinha. A vermelha, ó, também a mesma moeda de R$1 com o durex colorido vermelho, né? E daí a branca, que é a bolinha alvo, a gente pegou a mesma moeda de R$1 e colocamos com fita crepe, somente a fita crepe branca. Dela ficou sendo branca, né? Então, sendo assim, né, vocês vejam aqui na mesa que a gente tem daí seis moedas azuis, 6 moedas vermelhas e uma branca que seria o bolim, né? Que seria o alvo. É o bolim que chama, né, professor André? Isso mesmo. Que oficialmente é chamado de bolim, né, na modalidade de bocha. E aqui na nossa mesa, no nosso jogo de mesa, a gente fez uma delimitação aqui com as linhas verdes que vocês estão observando, né? Que seria como se fosse a quadra, né? A nossa quadra aqui do nosso jogo de mesa. E dentro dessa delimitação, vocês vejam que tem algumas demarcações em verde, né? Que também estão, que o professor André vai explicar para vocês como que a gente vai fazer a primeira atividade. Isso mesmo. Então a gente vai fazer uma preparação aí para o jogo de bocha, certo? Então, o que a gente fez aqui? Colocamos 6 marcações em locais diferentes, tá? Mas dentro dos limites da quadra.
Para quê? Para que a gente já possa ir sentindo como faz, para dar a direção, a força necessária para jogar a bocha ou a bocha aqui adaptada na mesa, ok? Então o primeiro jogo, a primeira brincadeira que nós faremos aqui vai ser da seguinte maneira. As vermelhas, né? A professora Carol vai representar com as vermelhas e eu vou jogar com as azuis. A professora Carol vai lançar as 6 bolas dela, né? As 6 moedas, com o objetivo de tentar fazer com que fique nessas marcações. Ela lançou as 6, a gente conta quantas ela acertou nessas marcações para contar os pontos para ela. Depois a gente retira as bolinhas dela e eu vou lançar as minhas bolinhas. E também com o mesmo objetivo, de colocar uma em cada ponto desse, para a gente ir treinando a força e a direção para o jogo, ok? Essa é a primeira parte, depois a gente continua para o jogo adaptado da bocha. Professora Carol. Vamos lá? Vamos começar a treinar? Podemos começar o nosso treino aí. Então, pessoal, eu vou começar aqui com as minhas bolinhas vermelhas, né, professor André? Isso então, aí. eu vou lançar todas as minhas bolinhas vermelhas, tentando acertar... Opa! Acertei um, hein? Começou bem. Tentando acertar... Ixi, olá, tirei a minha bolinha vermelha. Tentando acertar aqui nos risquinhos verdes, ó. Eu joguei as 6 bolinhas vermelhas e não acertei uma na linha ali, professor André. Será que linha vale? Aqui. Tá na linha, tá dentro. A gente colocou que o objetivo é acertar, né? Deixar aqui parado nessas marcações. Então, tem um ponto a professora Carol. Então, agora eu tiro as minhas moedas e agora é a vez do professor André. Vamos lá. Agora o professor André vai jogar as bolinhas ou moedas azuis dele, né? A gente fala aqui uma hora bolinha, uma hora moeda, né, professor André? Porque como a gente está trabalhando com moeda, a gente acaba falando moeda. Mas a gente tem que pensar que como é um jogo de bocha, que trabalha com bola, a gente também pode falar bola, né? Exatamente. Olá, o professor André acertou 1. 1 também, tá? Então, tira os meus. Ficou 1 a 1. Professora Carol, vamos desempatar esse jogo aí? Vamos fazer mais uma vez. Então vai lá. Vou tentar acertar. Ixi, vou tentar não tirar. Agora acho que não vou nem acertar, hein? Opa! Ó, na linha de novo, na linha de novo. Então, mais um ponto eu consegui. Então, tiramos de novo. Lembrando que essa atividade, conforme o professor André falou para vocês no início... Ixi! Vamos pegar a moeda do André que caiu lá no chão, professor André. Tá. Opa, aí, ó. Caiu isso. Aqui. Então, já vou deixar essa aqui de lado que caiu fora da quadra. Lembrando que essa atividade ela serve justamente para a gente ver a questão da força, né? Para ser lançada, né, professor? Isso. A força que a gente vai lançar a moeda. Olha lá! Ó. O professor André fez 3 pontos. Muito bem, Muito olha só. bem. Comecei mal jogando lá para fora da mesa, mas depois vamos fazer mais uma vez, professor André. Eu quero tentar alcançar esses 3 pontos aí. Vamos Posso? lá, pode ir lá, professora Carol. Vamos lá. Treinando a gente vai aprendendo, né? Olha lá, ó. Olha aí. Olha, já consegui 2 já. Olha lá. 1, 2, 3, 4. 4. Olha muito lá, bem. hein? Muito bem. Eu consegui 4, você conseguiu 3. Isso Quer fazer aí. mais uma pra gente fechar? Vamos fazer mais uma pra gente fechar, então, professora Carol. Essa daqui a gente vai fazer mais uma e depois partimos para a próxima, que é bem parecida com essa, mas tem uma variaçãozinha. Então, vou tentar lá fazer com Vamos ver se você faz mais que 4, hein, professor André, para você ganhar de mim. Uma só. Tudo bem. Vamos para variação dessa brincadeira, desse jogo, professora Carol? Vamos lá. Agora a gente vai usar as mesmas moedas, só que agora eu não vou mais tirar as minhas moedas vermelhas, né, professor André? Isso Eu mesmo. vou jogar todas as moedas vermelhas lá e vou tentar acertar nos pontos verdes da mesma forma, né? Só que daí eu vou jogar e o professor André vai tentar tirar as minhas bolas vermelhas e tentar acertar as deles, entenderam? Então eu não vou tirar as minhas bolinhas vermelhas. Ó, então eu acertei fiz 1 ponto. 2, né? Ali tá na linha também. Então fez 2 pontos. Então, agora o professor André vai jogar as azuis, tentando tirar as minhas ou tentando acertar também, né, professor André? isso mesmo. Então, vamos lá. Passou.
Olha, tirou Uma. a minha, viu, do ponto. Tirou a outra também. Oh, ficou na pontinha. Ficou na professora linha. Carol. Muito bem. Ó, então, o objetivo era ou acertar a minha ou tirar a dela das marcações, né? Eu consegui tirar a dela e não deixar uma minha ali na marcação. Vamos mais uma vez, professora Carol? Vamos lá. Lembrando, né, que aqui a gente está trabalhando justamente o objetivo da modalidade de bocha, né, professor André? Isso. Que é aproximar, né, a bolinha. Vamos pensar que esses pontos verdes aqui são os alvos, né? E a gente tem que aproximar, né, essa bolinha dos alvos. Exatamente. E o jogador adversário tem que tentar tirar a bolinha do outro e aproximar a sua, né? Isso então a aí. intenção é essa. Então vamos lá de novo. Vou jogar todas as minhas bolinhas aqui. Olá, eu fiz 1, 2, 3 pontos. 3 pontos. Olha lá, a professora Carol tá com 3 ali, ó. Olá, daí agora o professor André tirou uma. Colocou outra. Eu ia tentar tirar, mas não consegui. Olá, tirou outra. Quase tirou duas. Olá, caiu até no chão a moeda a minha moeda, né, professor André, que você derrubou no chão. Tá fora do campo, saiu fora. Ficou lá. 1, 2, 3 azuis. 1, 2 vermelhas. Isso. Okay? Daí pode ser considerado que o professor André ganhou, né? Que conseguiu mais pontos com as moedas azuis. Isso mesmo. Então a gente vai retirar aqui todas as moedas para a gente dar início ao próximo jogo, que aí sim é mais pro jogo de bocha mesmo, que nós vamos lançar o bolim e seguir com o objetivo de deixar as bolinhas ou as moedas o mais próximo possível do bolim. Agora nós vamos retirar aqui as marcações para a gente fazer a nossa primeira variação aí do jogo de bocha. Jogo de bocha de mesa, né, professor André? Isso mesmo. Que no primeiro exercício, vocês viram, né, no primeiro jogo, que a gente trabalhou muito essa questão da precisão, né, da força, né, de como que a gente vai jogar ali a bolinha para tirar a bolinha do adversário, ou como vai fazer para aproximar, né. Agora a gente vai usar a bolinha alvo, né, então a nossa bolinha branca aqui e as 6 bolinhas azuis e as 6 bolinhas vermelhas. Isso. E aí, só lembrando então das regras que a gente vai fazer aqui, o sorteio, né, para ver quem vai iniciar a partida. Lembrando que sempre inicia o vermelho. Então a gente vai tirar para o ímpar aqui, jockey pô, ou a maneira que vocês escolherem aí para também fazer esse sorteio. Pode ser cara ou coroa também, pode ser cara ou coroa, da maneira que vocês acharem mais legal aí para fazer. Uma vez jockey pô, outra vez para o ímpar, outra vez cara ou coroa, vocês vão alterando aí também. E aí, a gente vai fazer isso para ver quem vai ser o vermelho que vai iniciar, ok? Então, professora Carol. Vamos lá? Para o ímpar? Para o ímpar. Eu sou par. Ímpar. 1, 2, 3 e já. Opa, 5. Você ganhou, então. Ganhei. Então você começa com a vermelha. Começar então com a você vermelha. vem aqui no meu lugar, professor André. Para você começar, já que as moedas vermelhas estão desse lado, né? A gente troca de lugar. Então, o professor André começa lançando a moeda alvo, né? Que é o bolim. Ou o bolim. Então aqui nós fechamos um pouco o quadro para vocês visualizarem melhor aí em casa. Então eu vou iniciar lançando o bolim ou o meu alvo, né? Então, de acordo com a regra, eu lanço o bolim e lanço a primeira bola para ficar o mais próximo do bolim possível. Só tem um detalhe bastante importante, né, professora Carol? Na primeira atividade, nós consideramos que se a bolinha ou a moeda parasse em cima da marcação, era considerada como dentro, né? Mas no jogo, se o bolim ou a bola, né, ou a moeda, parar em cima das linhas limítrofes da quadra, considera-se como fora, ok? Então vamos lá, lancei o bolim. Lembrando que as nossas linhas aqui são essas verdes, né, professor André? Só reforçando, nossa né? quadra... Nosso retângulo aqui, o nosso retângulo verde é a quadra de bocha. É a nossa quadra de bocha. Então lancei o bolim e lancei minha primeira bola. A partir desse momento, quem está representando o azul, a professora Carol, ela vai lançar a bolinha ou
a bocha dela lá. Nossa! E ela vai lançando até que consiga ficar o mais próximo do bolim do que a vermelha. Vamos ver. Ih, acho que tá quase empatado, Tá quase hein? empatado, né, Vamos professora ver Carol? aqui, professor André. Acho que tá empatado, ó. Deu um dedo de distância Então, entre cada um. Vamos continuar aqui. Aí, E ó. agora... Agora sim, ó. Agora ficou Então, mais perto, azul. vocês viram que ela lançou, bateu na vermelha e tirou o bolim do lugar. Isso vale, pode continuar o jogo e com isso ela conseguiu fazer com que o bolim ficasse mais próximo da bola dela. Agora, eu que estou com o vermelho, vou ter que tentar aproximar ao máximo as bolinhas vermelhas para que eu possa fazer ponto. O professor André tá pensando numa estratégia ali, hein? Pra tentar tirar a minha bolinha azul de perto do bolinho. A professora Carol fez uma excelente jogada, professora Carol. Olá, Olha aí, ó, minha bolinha faltando azul tá força. encostadinha. Ah, ó, se encostou mais ela ainda, professor André. Você viu só, Viu professora só? Carol? Ah, agora sim, hein? Então, Mas mesmo assim ainda ela continua mesmo mais assim, perto. a azul continua mais perto, porém, encerraram as minhas bolas. Já tem as 6 aqui. A professora Carol só Tenho tem mais 5, ela uma. vai lançar mais uma para ver se consegue fazer mais pontos. Muito bem, lançadas as 6 bolas de cada, a gente vai fazer a contagem dos pontos. Então lembra que a gente falou que ao final do lançamento das 13 bolas, né, a gente faria a contagem e funciona da seguinte maneira. Então, a que está mais próxima é azul e a gente vai contar quantas bolinhas mais próximo do bolinho está até que tenha a vermelha do adversário, no caso. Então, ela tem uma Lembrando bolinha. que cada bolinha vale um ponto, né, professor André? Isso. Então, ela tem uma bolinha aqui e a próxima, vermelha mais próxima é essa. Então, não tem mais nenhuma ao redor que seja a mesma distância, ou mais próximo do bolinho, do que a vermelha. Então, ela fez um ponto. Né, professora Carol? Isso mesmo. Certo? Eu ganhei, né, professor André? Porque, na verdade, a minha bolinha ficou mais perto, é isso, né? Isso. Que eu estava com a bolinha azul, a minha bolinha ficou mais próxima do bolinho, eu ganhei o jogo e eu fiz só um ponto, porque eu não tenho mais nenhuma outra bolinha azul próxima também, mais próxima do que as vermelhas, né? Ou tão mais próxima como essa que foi a do ganho do jogo, no caso, né? Isso. Então, agora a gente remove todas elas e fazemos mais uma rodada, mais uma parcial. Vamos lá, o professor André continua com as vermelhas e eu com as azuis, isso, né? Podemos continuar eu com a vermelha e ela com as azuis, ou se Ou a quiser gente a gente pode trocar tirar também, né? Pode trocar ou pode tirar para o ímpar de novo para a segunda Lembrando que parcial. sempre quem tá com a vermelha é que joga o bolinho, né, professor André? Isso mesmo. Sempre inicia lançando o bolim quem está com a vermelha. Então nós temos um ponto para a professora Carol. Professora Carol, eu vou lançar novamente com a vermelha, depois a gente tira para o ímpar para ver quem começa, ou você pode começar com a vermelha no próxima rodada, depois a gente ok? troca. Então, vamos lá, vou lançar o bolinho e vou lançar a minha primeira moeda aqui, minha primeira bola. E a professora Carol vai lançar as dela. Ainda tá a vermelha, né? Oi. E agora, professor André, fiquei em dúvida. Vamos lá, vamos ver. Ainda tá vermelha, professora Carol. Olha lá. Agora eu a consegui, azul hein? se aproximou mais do bolinho. Lembrando, né, pessoal, só ressaltando que no jogo de bocha oficial, os árbitros eles possuem uma régua, onde eles medem aqui a distância, né, professor André? Para não ficar injusto para nenhum dos lados, né? Exatamente. Então, aqui no nosso caso, né, como a gente está fazendo uma atividade não oficial, né, a gente não tem né? adaptada, a gente não precisa dessa régua. Mas no jogo oficial, quando existe uma competição, eles medem com uma régua, justamente para não ficar injusto para nenhum dos lados. Isso. Até se vocês quiserem também, se tiver uma régua ou uma fita métrica aí com a mãe, com a responsável, né, podem fazer essas aferições aí para ver qual está mais próximo do bolinho.
Então, nós falamos um pouquinho aqui da régua para medir. Então, a gente viu que o azul ficou mais próximo. É minha vez de jogar. Eu vou lançar a vermelha até que eu consiga fazer com que a minha bola fique o mais próximo do bolinho. Só ressaltando, professor André, antes de você lançar, lembrando que eu ainda não lancei todas as minhas bolas, né? Porque conforme a regra, né, professor André? Eu tava falando de régua, já confundi as palavras. Conforme a regra do jogo, né? A gente vai ter que aproximar a bolinha do bolinho. Então, como eu aproximei a bolinha azul, daí é a vez do professor André com a bolinha vermelha. Né? Então eu deixo para jogar a minha última bolinha depois, né, professor André? Quando eu conseguir fazer com que a vermelha fique mais próximo do bolinho. Isso mesmo. Vai lá então, professor André, sua vez. Olha lá, hein? Quase que precisa de uma régua, acho que tá meio empatado ali. Empatado aqui, então eu vou lançar a vermelha novamente. Agora eu tirei a vermelha de perto e deixei a azul mais próximo. De novo. A azul continua mais próxima. Agora você conseguiu tirar, professor André. Agora a vermelha ficou mais próxima. Então a vez da professora Carol. Ixi, acho que aproximei mais ainda a vermelha. Então, eu vou lançar... A vermelha tá mais próxima. Eu vou lançar... A professora Carol já lançou as 6 dela. Eu vou lançar a minha 6ª bolinha também. Então agora a sua vermelha ficou mais próxima. Então a gente pode verificar aqui, ó. A vermelha ficou mais próxima. Então eu fiz um ponto, porque todas as outras estão mais distantes da azul, que é mais próxima da professora Carol. Então eu também fiz um ponto nessa parcial. Então empatou, né, professor André? Empatou. Vamos fazer a última então para desempate? Vamos sim. Professora Posso Carol, pegar as vermelhas agora? Pode jogar com as vermelhas agora. Então, como eu vou jogar com as vermelhas, eu começo lançando a bolinha alvo, né, professor André? Isso mesmo. Então, lembrando, tá 1 para a professora Carol, 1 para mim. Nós vamos fazer essa última parcial para desempatar o jogo. Então, vamos lá. Vou jogar a bola. Quase que ela caiu fora do nosso campo, hein, professor? A professora Carol se empolgou nessa jogada ali. Muito bem. Então, ela lança a primeira e eu vou lançar até que eu consiga fazer com que a bolinha azul fique mais próximo do bolinho. Então, azul ficou mais próximo do bolinho. Agora é a minha vez. Vez da professora Carol. Olha lá, já conseguiu fazer. Lá. Sua vez. Sua vez, professora Carol. Estamos ficando bom nisso. Ixi. Joguei fraquinho para não jogar a moeda do professor André para fora da mesa e eu nem cheguei perto. Olá, vamos ver se o professor André consegue aproximar mais alguma azul lá. Ok, então lançadas as 13 bolinhas, a gente faz a contagem dos pontos. Então, novamente, fiz um ponto, que é o que está mais próximo do bolinho, e nenhuma outra bolinha azul está mais próximo do bolinho antes da vermelha. Então, nós fechamos aqui, ó, com um ponto novamente. Então, somando, eu fiz 2 pontos, a professora Carol fez 1, então venci o jogo, né, professora? Sim, Carol? Isso mesmo. Professora Carol, acho que me deu uma chance aqui, eu tô achando. Eu acho que eu tenho que treinar mais esse jogo, né, pessoal? Não foi dessa vez. Lembrando também só a questão da pontuação ali, que também dá para contar as bolinhas mais próximas, né, professor André? Como a gente está falando de um jogo adaptado, a gente também pode pensar em contar ali, por exemplo, o número de bolinhas azuis mais próximos, quantos pontos fez, né? Isso. O número de bolinhas vermelhas mais próximos, quantos pontos fez. Até para a gente ver vocês podem também, vocês podem ir adaptando as regras, assim como nós trouxemos uma variação, né? Vocês também podem trazer as variações aí, as adaptações que vocês quiserem e criarem na casa de vocês. Então, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Agradecemos a participação de todos e esperamos que tenham todos gostado da nossa atividade proposta de hoje, né, professora Carol? E na próxima aula a gente vai dar continuidade também a alguns exercícios da bocha, que daí não mais na mesa, né? A gente já vai utilizar uma adaptação no campo mesmo, com as bolinhas, né? Isso mesmo. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.